Quem foi realmente Abraão? Ao longo dos séculos, essa pergunta tem provocado curiosidade, debates e reflexões profundas entre teólogos, historiadores e até mesmo o público em geral. O nome de Abraão ressoa em sinagogas, igrejas e mesquitas ao redor do mundo. Porém, além das narrativas religiosas, o que realmente sabemos sobre este patriarca venerado, que para muitos é visto como um elo comum entre as principais religiões monoteístas? A figura de Abraão nos textos sagrados é de um homem de uma fé inabalável, alguém que foi escolhido por Deus para liderar uma nova nação e estabelecer um novo pacto. Mas será que a história e os registros arqueológicos corroboram ou desafiam essas narrativas? E o que essas descobertas nos dizem sobre o mundo em que Abraão teria vivido? Desvendar a verdadeira origem de Abraão é uma tarefa árdua, que exige uma investigação meticulosa entre mitos e descobertas tangíveis. É uma jornada que nos leva de volta a antigas civilizações, onde culturas ricas e complexas floresceram e onde as primeiras histórias de Abraão podem ter se originado. E se você deseja compreender a verdadeira origem de Abraão, fique até o fim do vídeo. E não se esqueça de curtir, se inscrever e ativar o sininho, para sempre acompanhar fatos bíblicos desconhecidos. A história de Abraão está profundamente enraizada no tecido das antigas tradições judaico-cristãs. Para entender o seu contexto histórico, é essencial retroceder no tempo e visitar um dos episódios mais icônicos da Bíblia, o Grande Dilúvio. Conforme a narrativa bíblica, a humanidade havia se tornado tão corrupta e depravada que Deus decidiu purificar a terra, enviando um dilúvio devastador. No entanto, uma família considerada justa aos olhos de Deus, a de Noé, foi salvo. Instruído por Deus, Noé construiu uma arca para salvar a sua família e as espécies de animais da destruição iminente. Quando as águas recuaram e a terra voltou-se a ser habitável, os descendentes de Noé, seus 3 filhos, Sem, Cã e Jafé, se tornaram os ancestrais de todas as nações pós-diluvianas, ou seja, todas as nações que conhecemos hoje. Entre esses filhos, Sem é particularmente significativo para a nossa discussão sobre Abraão. Sem, frequentemente identificado como o pai dos povos semitas, desempenha um papel crucial na linhagem de Abraão. A própria etimologia do nome Sem tem conotações interessantes. Em algumas tradições, o nome Sem é associado à ideia de amarelo, o que refere à sua pele bronzeada ou dourada, vamos dizer. Essa caracterização reflete observações antigas sobre as características físicas dos povos semitas e de seu pai progenitor, Sem. Sem, com 100 anos de idade, deu início a uma linhagem que se estenderia por gerações. Desse ponto em diante, a sequência é notável: Arfaxade, Salá, Eber, Peleg, Reu, Serug, Naor e finalmente Terá, o pai de Abraão. O nascimento de Abraão ocorreu na cidade de Ur, localizada na região dos Caldeus, situado perto da atual Barça, no sul do Iraque. Ur dos Caldeus é uma das cidades mais antigas da história registrada. No auge da sua influência durante o período da terceira dinastia de Ur, foi uma das mais ricas e poderosas cidades da Mesopotâmia. Ur não era apenas um importante centro comercial, mas também um polo religioso, abrigando o grande templo Zigurate, dedicado à lua de deus Nana. A cidade foi construída à beira do Golfo Pérsico, o que facilitou o comércio com regiões distantes. Em termos de língua, o acadiano antigo era a língua falada naquela época e servia como a língua do comércio, diplomacia e literatura. Abraão, nascido e criado em Ur, sem dúvida falava o acadiano, e isso teria colocado em uma posição favorável para as interações comerciais e culturais naquela época. E após deixar Ur, Terá e sua família se estabeleceram em Harã. Harã, situada na atual Síria, e participava das importantes rotas comerciais, tornando-se um ponto de parada essencial para caravanas. A cidade floresceu como um centro de comércio, religião e aprendizado. A transição linguística aqui é fascinante. Enquanto o acadiano, que foi a língua dominante em Ur, o aramaico era a língua predominante em Harã. Aramaico, uma língua semítica, que veio do acadiano e se tornou uma das línguas mais amplamente faladas no Antigo Oriente. Após a morte de Terá, em Harã, Abrão tomou a decisão de partir, adotando um estilo de vida nômade.
Uma curiosidade notável é que o termo hebreu, frequentemente usado para se referir a Abraão e aos povos dessa região, significa nômade, no sentido dos habitantes dessa região, e não para simplesmente denominar um descendente de Heber. Mas como que era o aspecto físico de Abraão? Abraão ele seria negro, branco? Como eram os povos semitas que habitavam ali? Como eram os habitantes de Ur? Os habitantes de Harã? Os aspectos físicos de Abraão nos oferecem uma visão fascinante de sua identidade semita. Os semitas da antiga Mesopotâmia eram frequentemente caracterizados por uma pele bronzeada, evidenciando a vida sob um sol intenso da região. Uma barba abundante era comum entre os homens, simbolizando sabedoria e status. Seu cabelo, geralmente liso e de cor escura. Os olhos castanhos dominavam e o nariz adunco era uma característica facial distintiva. Para obter uma ideia mais concreta desses traços físicos, podemos observar os povos árabes contemporâneos, que são descendentes diretos dos semitas antigos. A semelhança física entre os árabes modernos e as descrições dos antigos semitas oferecem uma janela para o passado e nos ajuda a imaginar como seria a aparência de Abraão. Após as andanças de Abraão, a narrativa bíblica nos apresenta o seu filho, Isaque, o fruto da união com Sarai. Sarai, que mais tarde foi renomeada por Deus como Sara, teve Isaque na sua velhice, cumprindo uma promessa divina que parecia impossível devido à sua esterilidade inicial. Isaque não era apenas o herdeiro das promessas feitas a Abraão, mas também um símbolo palpável do poder e da fidelidade de Deus. Quando chegou o momento de Isaque se casar, Abraão estava determinado a encontrar uma esposa para o seu filho, entre os seus próprios parentes, ao invés das mulheres cananeias. Isso levou a uma busca que culminou na escolha de Rebeca, uma mulher que falava aramaico, habitante de Harã. Essa decisão de casar Isaque com Rebeca, também uma falante de aramaico, solidificou a língua aramaica como a língua da família de Abraão, ao invés do hebraico como é popularmente dito. Mais tarde a história se desenrola em torno de Jacó, filho de Isaque e Rebeca. Jacó, que mais tarde seria renomeado como Israel, casou com duas mulheres de Harã, Raquel e Lia. Estas uniões reforçam ainda mais a predominância do aramaico, como a língua falada nessa família. E através disso vê a origem de um dos povos mais influentes do mundo, o povo israelita. A trajetória de Abraão e de sua descendência não é apenas uma série de eventos históricos ou narrativas religiosas. É um reflexo das interações culturais, linguísticas e sociais do Antigo Oriente Médio. A escolha deliberada de Abraão e seus descendentes de manter ligações com sua herança semita, em meio às diversas culturas com as quais interagiam, destaca a importância naquela época em preservarem suas tradições e a sua língua. E o que você achou desse vídeo? Conseguiu compreender a origem de Abraão? Se sim, já curta, se inscreve e ative o sininho, para sempre receber notificações de novos vídeos.